Olá, pessoal que está entrando aqui na página Pedagogo Ligado. Estamos iniciando a nossa live com a palestra Por que ser um professor? Um papo que não pode faltar. Daqui a pouquinho, só vamos esperar entrar um pouquinho mais de pessoas aqui e já iniciamos a nossa palestra, ok? Regi, tudo certinho aí? Boa noite, Regi. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Olá, Ari, só vai me dando aí o ok, Ari. Eu estou aguardando a tua fala. Ok. Eu só vou fazer umas orientações aqui de início, até para o pessoal que está entrando agora e está chegando. Essa palestra está sendo realizada em parceria, né, com a Universidade Unopar aqui de Paranaguá e a página Pedagogo Ligado. A princípio, ela seria oferecida apenas para os alunos de licenciatura da universidade, mas devido ao tema, a gente resolveu deixar ela aberta ao público em geral, porque eu tenho certeza que é um conhecimento que todo mundo merece ter e todo mundo vai fazer um bom proveito para levar para a sua vida profissional. Lembrando também que, durante essa palestra, a gente vai fazer algumas interações, então, se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta para a professora e pedagoga Regiane Oliveira, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível, eu vou lançando as perguntas a ela, ok? Palestra também é uma forma que nós intitulamos, né, essa live hoje, mas vai ser mais um bate-papo, né, Regi? A nossa maior intenção é deixar o pessoal bem à vontade, fazer aquela troca de conhecimentos, um colaborar com a construção do conhecimento do outro. Eu acho mais importante. Isso, exatamente. A gente vai fazer um bate-papo, eu vou falando aqui. Caso os alunos e também todos aqueles os professores, né, e futuros professores que estiverem assistindo a live e quiserem ir lançando perguntas também, ou algum outro questionamento, a gente vai conversando, vai batendo papo aqui. Ari, aí a Ari vai me direcionando ali as perguntas e a gente vai interagindo. Com certeza. Olha que bacana, o pessoal aqui da Unopar está entrando, Regi. Já temos as alunas aqui do 4º semestre de pedagogia, a Gabriela está entrando aqui, o pessoal do 2º semestre também, a Dani, eu estou vendo que entrou aqui, então o pessoal realmente vai assistir a palestra, e tenho certeza, dedicadas como elas são, elas vão interagir e vão dar sua contribuição também aqui para a nossa noite. Regi, acho que é isso, acho que o pessoal já está entrando, nós estamos com 40 pessoas agora nos assistindo no momento, e tenho certeza que no decorrer da nossa live aqui, o pessoal vai entrar e vai interagir. Então, vamos começar. Mais uma vez, boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui conosco na página Pedagogo Ligado. Essa live de hoje é intitulada Por que ser um professor? Um papo que não pode faltar. A nossa palestrante hoje é a professora, pedagoga e criadora de conteúdo da página Pedagogo Ligado, a Regiane Oliveira, e espero que todos passem conosco aqui momentos agradáveis, de muito conhecimento, que levem para a vida e façam a prática em sua vida profissional. Regi, boa noite, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, que agora o espaço é seu e estamos aqui para contribuir e para somar no conhecimento. É isso aí. Então, tá, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite do Ari, né, ao convite da Faculdade Unopar. Para mim é um grande prazer estar sempre levando o nome da educação, a bandeira da educação, na verdade, para mim isso é sempre um grande prazer. Como pedagoga, eu fico muito feliz, muito contente de que as pessoas sempre que estejam querendo novos conhecimentos e sempre estar interagindo em prol da educação. Então, para mim, é um grande prazer. E esse convite, ele veio... as pessoas sempre me dizem que eu sou muito empolgada em ser pedagoga, que eu tenho muita paixão pela educação, e o Ari me fez esse convite para falar para as alunas, a princípio seria para falar para as alunas do curso de pedagogia, por que ser professora e a paixão pela educação, a paixão pela docência. E faz algum tempinho que a gente está nessa conversa para levar esse assunto para as alunas da Unopar. E a gente acabou conversando e, de acordo com a Unopar Paranaguá, nós resolvemos fazer, então, essa live direto pela página do Pedagogo Ligado.
em parceria com a Unopar, e para mim é um grande prazer. Agradeço já antecipadamente, tá, Ari? Então, vamos lá, pessoal. Por que ser professor é um papo que não pode faltar. Por que ser professor? Então, quando eu observo essa pergunta, já o que me vem em mente é a palavra coragem. Coragem. E quando eu ouço ou ressoa em mim a palavra coragem, logo eu lembro o grande antropólogo Darcy Ribeiro, que levantou essa bandeira de coragem e dispôs para nós duas posições: ou se resignar ou se indignar. Então, para que nós precisamos ter coragem em relação ao meio educacional. E quando eu analiso tudo isso em relação ao resignar e ao indignar, em relação ao processo educacional, eu observo a educação como o meio social olha para a educação como se a educação fosse a salvação de todo o processo, como se a educação ela fosse um antídoto a ser colocado no meio do processo educacional, no meio do processo social, para que possa resolver esse processo. Só que, no entanto, a educação ela não está do lado de fora. A educação ela é o próprio processo social, ela está do lado de dentro. Então, ela não fica como um antídoto a ser resolvido. Ela é o próprio processo de solução. Ela está nesse processo, então. A educação, ela não está de fora porque ela é um dos pilares da sociedade. Ela é um dos pilares que faz a construção social. Então, nesse pilar, ela tem os três componentes que fazem esse pilar para dar sustentação na nossa sociedade. Que, inclusive, quando a gente fala numa pilar, a gente imagina como se fosse um prédio. Um prédio tem vários pilares lá para sua sustentação. E é isso que a educação é um dos pilares desse processo social e que está ali para sustentar no processo de mudança. E nesse pilar, ele tem alguns componentes, os três componentes que fazem o pilar da educação, que é a escola, que está ali embasado as instituições, o próprio espaço físico, o processo político e o processo pedagógico, que faz a escola. O aluno, que é a demanda, então, sem aluno não existe educação, a gente precisa dos alunos para que a educação seja composta, e o terceiro componente dessa pilar que faz a sustentação da educação é o professor. E o professor, ele é o condutor desse processo de passado, presente e futuro. Então, o professor, ele faz a condução do processo educacional, onde se estabelece a escola, o aluno e a relação educacional. E quando eu penso nessa condução do professor em relação a esse passado que remonta a todo um processo que veio remoto e que a gente está fazendo nesse presente e que a sociedade olha para a educação como a salvação, do processo de salvação de futuro, eu vejo o professor ali naquele meio como um componente importantíssimo a fazer essa engrenagem funcionar, Então, o professor é aquele que faz isso na verdade. O professor é aquele que faz a engrenagem funcionar entre o passado, o nosso presente que se faz e a construção de futuro que a gente quer ver dentro da nossa sociedade. E quando eu penso em tudo isso, Ari, alunas da Unopar, e também a todos os alunos que curtem a página Pedagogo Ligado e todos os professores, quando eu penso em tudo isso, eu me lembro da frase célebre do Paulo Freire, que ele fala que se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Então, quando Paulo Freire escreveu
essa frase em uma da sua terceira carta de indignação de Paulo Freire, a respeito da educação, ele observava que o ensino, ele não é um componente sozinho. O ensino ou a escola não são componentes sós. Eles fazem parte de todo o processo do meio social. Então, se a educação sozinha, ele entendia que a educação sozinha, ela não transforma uma sociedade, mas que sem essa pilar que faz parte desse contexto social, sem essa pilar, a sociedade que a gente espera, esse futuro que a gente espera, não muda. E é isso o que o professor faz, é esse o papel do professor, né? O processo de engrenagem ali para levar e para tentar fazer com que esse futuro seja um pouquinho, um pouco mais, um pouco melhor ou um pouco mais aproveitado no futuro, né? Então, é esse o papel do professor, o papel de condutor. E o professor é ele que estabelece essa relação entre esse passado. Se vejam que a gente vem de um processo educacional do século XIX. Nós, como professores, tivemos uma educação no século XX e estamos conduzindo alunos do século XXI. Então, é um conflito de gerações, é um conflito de um processo de ensino e um processo educacional muito grande e um conflito de gerações, de ideias, onde os professores, eles aprenderam de uma forma e hoje eles precisam aprender novamente porque a demanda de alunos que eles têm é completamente diferente. Então, é o que eu digo, coragem, professores, eu volto a Darcy Ribeiro, né, a coragem, porque como Darcy Ribeiro falava, a vida é como uma ponte, né? A educação é como uma ponte. E a ponte é interminável, e a educação é dessa forma. A educação, ela não começa agora e termina, a educação é para sempre. Ela vai como se fosse uma ponte, e quem tem a responsabilidade de fazer a condução dessa ponte entre o passado, desenvolver o presente, até que a gente chegue nesse futuro, e que quando chegar no futuro vai ser novamente o presente, para se fazer novamente um novo futuro, é o professor, sempre será o professor. Então, o professor é ele que estabelece essa relação, né? Então, coragem para que a gente possa ultrapassar essa ponte. O professor, ele é visto nesse nosso meio social como uma fonte de esperança, apesar de todos de todas as coisas que a gente ainda tem que atravessar nesse processo para a recuperação da visão do professor no nosso meio social. Mesmo assim, ainda a escola, ela é vista com esperança, porque vocês vejam bem que há algum tempo atrás nós tínhamos muitos alunos, muitas crianças e muitos jovens, adolescentes, muitos fora da escola. Hoje, nós, através de leis, é claro, né, o processo educacional também, ele passou por um processo muito grande de mudança, ainda precisamos mudar muita coisa, mas hoje nós temos muito mais crianças e muito mais jovens na escola do que tínhamos antes. E isso vem de uma construção de que a escola é a salvação e é a solução para que isso possa se resolver, ou para que cada um individualmente possa ter um futuro melhor. Então, o professor, ele é visto como essa esperança de que essa demanda grande que está vindo para a escola possa chegar a esse novo futuro da melhor forma possível. E apesar de que a gente está falando de uma demanda maior na escola, é claro, vislumbrada por vários educadores e vislumbrada por todos aqueles que estudam e trabalham em educação como uma forma de igualdade,
a gente ainda está muito longe da equidade, é claro, mas ainda assim se vê como uma esperança de que o futuro pode ser melhor. Então, antes, há algum tempo atrás, num passado mais distante, nós tínhamos muitas pessoas fora da escola, muitas pessoas até não sabiam ler, não sabiam escrever, e mesmo assim elas ficavam no nosso meio social e, de alguma forma, elas sobreviviam dessa forma. Hoje, a criança pequenininha, ela já está sendo trabalhada para que ela possa ir para a escola e para que ela possa estudar. E, nossa, e o pai e a mãe falam, se você não tiver um estudo, como vai ser o teu futuro? O pai e a mãe não estudaram, nós não estudamos até determinado tempo, mas gostaríamos que você pudesse ir mais adiante. Então, essa esperança que é proposta ainda na educação, mesmo que tenhamos ainda muito a ser trabalhado, para que a equidade está muito, muito, muito longe das nossas mãos ainda, mas que nós possamos, pelo menos, com leis e com o trabalho árduo, eu sei, dos professores, e com árduo, mas ao mesmo tempo um trabalho que nos edifica muito, né? E aí eu espero ainda, na verdade, eu espero, não a sociedade visa como esperança. Então, todos passam, na verdade, todos passam por uma escola hoje, né, na nossa sociedade atual. E vocês vejam bem, que pode ser que qualquer um dentro de uma sociedade não passe por qualquer outro profissional que a gente tenha no mercado, mas pelas mãos de um professor, todos vão passar, todos aqueles que estão nos assistindo agora, todos aqueles que já estão atuando, ou todos aqueles que estão agora deixando de atuar, todos eles passaram pelas mãos de um professor. O professor, então, é o condutor dessa pilar da educação em que Paulo Freire fala, em que Darcy Ribeiro, com toda a sua garra e bradando a coragem para a educação indígena, bradou ou levantou essa bandeira. Todos aqueles que estão no meio social passaram ou irão, aqueles que estão vindo para um novo futuro, passarão pelas mãos de um professor. E o professor é esse que tem essa responsabilidade. Na verdade, o professor é o que vai fazer o relacionamento entre a escola e o meio social. É ele que vai fazer essa interligação. Então, e esse é um papel bastante importante, né, em relação a essa estrutura educacional, para que a gente possa entender a importância do papel do professor em meio a todo esse contexto. Então, veja que você fazer parte integral de um planejamento para uma construção social, de uma pilar importante de uma estrutura social, não é qualquer coisa. A gente não está falando de qualquer papel. O papel do professor conduz, ele é um dos componentes que conduz para que faça girar a engrenagem de uma das pilares da nossa estrutura social. Então, o professor, ele é de grande relevância, ele é de muita importância. Esse papel é fundamental dentro da nossa sociedade. Não estou falando só de escola, não estou falando só de uma simples profissão. O professor, ele tem esse papel fundamental dentro de uma sociedade. Estamos longe de ser a solução do problema, mas nós fazemos parte da solução do problema. Então, e isso que é o mais
interessante, isso que é o melhor da gente saber, porque a gente não tem um antídoto e não está do lado de fora para vir resolver os problemas sociais que existem, mas a gente está dentro desse contexto, fazendo acontecer entre o passado, fazendo nesse futuro e vislumbrando, aliás, fazendo esse presente e vislumbrando um futuro que a gente sonha para a nossa sociedade, para os nossos filhos e esses que estão vindo. Então, esse é o papel do professor. O professor é um dos papéis mais importantes para essa engrenagem social. Então, professor, eu falo para vocês, coragem, é essa a palavra que me vem, que me remonta à frase lá de Darcy Ribeiro, que ele diz: nunca irei, mediante a esse processo de educação que temos na sociedade, eu nunca irei me resignar, ou seja, eu nunca vou aceitar o que acontece, eu sempre irei me indignar. Indignação não no sentido de grito, não no sentido de você brigar, mas indignar naquele sentido de você não estar contente com as coisas que acontecem e estar disposto para fazer parte da mudança. Então, é isso que é o papel do professor. Por isso que esse papo que a gente está tendo aqui, ele não pode faltar nem hoje, nem nessa live, ele não pode faltar em qualquer âmbito ou ambiente escolar ou qualquer instituição ou meio político, ele não pode faltar, porque esse papo ele é necessário e totalmente estrutural para a educação. Então, professores, mesmo aqueles que já são alunos, quando eu já tive a oportunidade de dar algumas aulas ou fazer alguma palestra para alunos, não só de pedagogia, mas para outras licenciaturas também, eu já chamo vocês de professores, porque vocês se disponibilizaram a abraçar essa causa por algum motivo que vocês ainda desconhecem, vocês já serão chamados de professores, porque a importância que vocês têm para essa nova geração também de professores que estão vindo para a nossa sociedade é de extrema relevância, de fundamental importância. Então, eu digo para vocês, coragem, meu povo de pedagogia, meu povo de todas as licenciaturas que fazem parte desse contexto. Regi, com a tua fala agora, você abriu um parênteses aqui, bem bacana, que vai encaixar certinho com uma pergunta de uma aluna, que ela lançou aqui para a gente, né? Estimulou os professores, falou da coragem, da fé inabalável que o professor tem que ter sempre, né? O professor tem que ter uma fé muito grande, tem que ser uma pessoa com uma esperança imensa, porque sempre acreditar no ser humano, né? Sempre acreditar que pode ser melhor do que no futuro melhor para todos. Sim, e a Dani perguntou, certeza. A Dani Ribeiro, vou até lançar aqui na tela a pergunta dela. Ela lançou a seguinte pergunta: gostaria de perguntar se existiu algum momento que você pensou em desistir da sua profissão. Sim, muitos momentos a gente pensa em desistir da profissão, mas eu acredito que não é só na profissão de professor, eu acho que em todas as profissões sempre se pensa na possibilidade, né, ou se cogita a possibilidade de desistência, mas quando a gente vê um sentido naquilo que a gente faz, ou quando você volta para o teu eu, você consegue visualizar novamente que esse é o meu papel e isso é o que eu gosto de fazer, é isso que vai me dar e vai se tornar a importância da minha vida. Não vai se tornar importante, mas é o que vai se tornar a importância da minha vida. Então, já assim, com certeza, todas as pessoas pensam um dia em desistir, principalmente quando as coisas começam, quando você faz o trabalho e você trabalha desesperadamente, quando você trabalha arduamente e muitas vezes o resultado não sai exatamente como você espera, você tem muitas vezes vontade de desistir, sim, e esse meio, ele, como todos os meios, eu acredito, ele não é
um processo simples, ele é um processo bastante desafiador, mas o desafio, ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade de encontrar maior felicidade. Excelente, Regi. Tenho mais uma pergunta aqui, se você me permitir. Eu vou lançá-la aqui também na nossa tela. Amanda Belo perguntou: para você, o que precisa para ser um bom professor? O que não pode faltar nessa profissão? O que não pode faltar, eu vou responder essa pergunta daqui a pouco mais, quando eu finalizar a nossa live aqui, o nosso bate-papo, quando eu finalizar isso, essa pergunta vai ser respondida, tá? Mas o que precisa ser para ser qualquer bom profissional, não só na área educacional, não só professor, mas porque na verdade a área educacional ela tem vários papéis, e o pedagogo, inclusive, ele não é só direcionado à sala de aula exclusivamente. O papel do pedagogo, inclusive o pedagogo, ele pode fazer várias atuações, inclusive eu gostaria de ter a oportunidade novamente de fazer uma outra live falando do papel, dos vários papéis do pedagogo. Isso também é bem legal de se falar. Mas como em qualquer outra profissão, para ser um bom profissional, você precisa gostar daquilo que você faz, né? Você precisa ter paixão por o que você faz. Quando você inicia uma carreira de docência, você começa um processo de relacionamento com a docência. E quando você começa a fazer a faculdade, você está ali naquele princípio de namoro. E quando você começa o trabalho da docência, você se apaixona pela docência, é aquela fase da paixão, que você acorda e dorme e respira, e até quando você come, você pensa na educação, porque você está absolutamente apaixonada. E no decorrer do processo que você da tua carreira profissional, você vai deixando de ser apaixonado pela profissão, e você começa um processo amoroso de compreensão de que você não é o salvador, e que você vai errar muitas vezes e que vai acertar tantas outras. E aí o papel da docência e do magistério, ele fica nesse processo amoroso. Mas para todo profissional de qualquer área, é preciso de que você tenha muito amor pelo que você faz. Regi, temos um espacinho ainda para mais pergunta? Sim, se tiver mais alguém querer perguntar, que Lá no início, você conversou conosco e citou as mudanças que houveram durante esse tempo, né, nos processos pedagógicos, a forma de olhar a educação, nas tendências, né, dentro do processo pedagógico, todo esse movimento que teve para a mudança até chegarmos como está hoje, né, a nossa educação. E uma aluna perguntou o seguinte: qual a maior dificuldade que um professor tem hoje em dia? A maior dificuldade hoje, o papel do professor hoje, ele é muito mais desafiador do que já foi. Porque, veja bem, hoje o professor trabalha, porque para o professor ser um professor que encanta uma sala de aula, para ele poder entrar dentro de uma sala de aula onde tenham 30 alunos, 25, 22, 30, 35 alunos dentro de uma sala de aula, e você conseguir encantar um aluno, ou mesmo que você trabalhe com menos alunos, mas para que você possa fazer da sua aula uma aula que haja interesse pelo aluno, hoje o papel do professor, para fazer esse encantamento, o papel do professor está muito mais desafiador. Porque hoje nós temos as mídias e redes sociais, a internet, ela veio para nos ajudar muito, inclusive para nós professores, de grande importância. Olha, nós aqui estamos numa live, as redes sociais,
e toda a tecnologia nos ajuda, e inclusive as universidades em formato EAD, de grande relevância também para nossas especializações, para os novos cursos, né? Isso é de grande relevância, a gente não pode tirar essa relevância da tecnologia. Mas a tecnologia, por outro lado, faz com que o nosso papel de professor hoje seja muito mais desafiador, porque o aluno, ele também é um aluno do século XXI. Ele é um aluno que já nasceu, então, até os aluninhos pequenininhos lá da educação infantil, eles já sabem mexer na tela do celular, eles já sabem, né, entrar ali e ficar assistindo. Então, até os pequenininhos já sabem. Então, quando a gente chega no ensino fundamental 1, fundamental 2, quem der, então, o ensino médio, os professores que fazem atuação no ensino médio, né? Então, é muito mais desafiador hoje, porque para encantar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, com a tecnologia que a gente tem, é muito mais desafiador. Hoje, os alunos eles estão muito mais à frente, o professor ele tem que estar um passo à frente. Então, o que hoje é mais difícil, vamos dizer, não difícil, mas mais desafiador do que já foi no passado, eu acho que é isso, o professor estar um passo à frente para poder encantar esses alunos e conseguir levar a sua aula de uma forma mais encantadora, de uma forma mais agradável para si mesmo e para os próprios alunos. É um constante aprendizado até para os professores, né, Regi? Conforme vai mudando os tempos, as novas gerações vão vindo, as tecnologias cada vez mais inseridas no dia a dia das crianças e dos alunos, né, que nem você disse agora, desde pequenininho eles já sabem. Hoje, eu lembro que antes a gente fazia o curso de informática, para aprender a mexer no computador, para aprender a fazer alguma coisa dentro do computador. Hoje eles são autodidatas já. Parece que eles já pegam no celular e já sabem mexer naquilo ali. No caso, você falando, você fazia curso de informática, mas tem professores atuantes ainda hoje que fizeram curso de datilografia, que na verdade né? E a mudança que teve nas tecnologias e a inserção dela dentro de sala de aula. E que nem você disse, o professor sempre tem que dar um passo à frente, na verdade, usar toda essa mudança, toda essa tecnologia a favor da sua aula, né? E deixar ela cada vez mais atraente para conquistar cada vez mais a parceria e a atenção do aluno dentro de sala de aula. Eu tenho mais uma pergunta aqui, ó, bem bacana. Vou colocar ela na tela aqui. Quem está perguntando é o Brian Rock. Ele está fazendo a seguinte pergunta: como lidar com as adversidades do dia a dia em sala de aula? Como lidar com as adversidades do dia a dia em sala de aula? Então, as adversidades vão ser diversas e vão ser muitas. Todos os dias os professores têm surpresas diferentes, né? Porque são demandas diferentes, são famílias diferentes. Então, a gente vai encontrar diversas situações. E como lidar com essas adversidades no dia a dia, o professor está sempre se especializando e entender que o outro, ele também tem as suas próprias particularidades. Inclusive as crianças têm as suas próprias particularidades. Isso é desafio também para o professor, né? Saber lidar com essas adversidades, se especializar cada dia mais, para que ele possa lidar da melhor forma com as situações adversas que vêm pela frente. Então, exatamente, que nem você disse, né, Regi? Cada família é de uma forma, né? Então tem um trato dentro de casa de uma forma, então o aluno chega de uma forma para a gente, a demanda da escola, a demanda da comunidade muda de um bairro para o outro, às vezes até o comportamento com toda certeza. Dos alunos, o professor às vezes dá aula em 2 bairros diferentes, então ele sabe que numa comunidade é uma forma que deve ser feito o trabalho, na outra comunidade é feito de uma outra forma o mesmo trabalho, sabe? Então o professor sempre tem que ter essa visão bem humana em cima do aluno, né? Então enxergar mesmo o ser humano que está na sua frente e fazer sempre o melhor para ele.
Com toda certeza. E entender, às vezes, também dentro da própria sala de aula, existem situações e crianças diferentes. Né? Não precisa ser só de uma comunidade para outra, e não precisa ser de um bairro para outro, ou de uma cidade para outra. Dentro da própria sala de aula, a gente tem diversas adversidades, várias situações diferentes, várias famílias diferentes, várias crianças diferentes ali, inclusive, muitas vezes, agora não tem acontecido muito, né? Mas já aconteceu bastante, que às vezes tinham até irmãos na sala de aula juntos, que da própria família eram situações diferentes, né? Porque eram crianças diferentes, com personalidades diferentes. Então, é isso, a gente tem que estar sempre trabalhando em nós mesmos e procurando sempre se especializar para que a gente possa enfrentar essas adversidades e conseguir auxiliar da melhor forma esse aluno, essa criança, né, esse jovem, esse adolescente. Bacana. Regi, ainda dentro desse tema, olha que bacana as perguntas, o pessoal está bem animado com o bate-papo aqui e está lançando bastante pergunta. E dentro da diversidade ainda, teve uma pergunta que se encaixa aqui, que é da Andréa Montanari, ela é aluna do 4º semestre lá da Unopar. Ela perguntou o seguinte: você já teve dificuldade em abordar algum assunto em sala de aula? Sim, nós temos muitas dificuldades, principalmente quando a gente fala no assunto sexualidade, né? Sexualidade, a gente tem bastante dificuldade de falar, mas isso é uma visão que a gente tem nos próprios professores, na própria aprendizagem que a gente já teve do passado, né? Da educação que a gente teve anterior. Então, a gente vem com tudo isso. Por isso, é preciso também as nossas especializações. O professor precisa se especializar para ele estar preparado para trabalhar em sala de aula. Porque quando a gente vai falar num tema, por exemplo, como sexualidade, com uma criança de uma educação infantil, ou então com o ensino fundamental, a gente não vai falar tendo em vista que sexualidade é a forma de como o ser se comporta no mundo, né? A gente precisa entender, mas nós não estamos preparados, muitas vezes, para falar disso. Como a gente se comporta e como a gente entende o outro se comportando no mundo. Por exemplo, quando você vai falar, quando a gente fala sexualidade, sexualidade, trabalhar na educação infantil, a sexualidade da educação infantil é fazer com que a criança entenda como ela se comporta no mundo, com os amiguinhos, como ela se comporta, entender a si mesmo, entender o outro, né? Saber, e isso é uma forma da gente trabalhar, mas a gente não está preparado ainda para. Por isso, a gente precisa se especializar muito. Eu não sei se a Unopar tem esses cursos, mas se tiver isso para os alunos de pedagogia e para os novos professores, é muito bacana essa especialização, porque tira muitos conceitos ou muitos preconceitos que a gente tinha e que a gente não consegue trabalhar, e que, na verdade, a família já é a educadora de sexualidade, né? A família já é a primeira educadora da sexualidade das crianças, ensinando como ela se comporta no mundo, e a escola ela vem complementar isso, a escola ela vem com esse embasamento, e o professor tem bastante dificuldade. Eu já tive, sim, em vários outros assuntos, é muito de ter, que são complicados de falar, família e vários outros assuntos, mas a gente como professor sempre tem esses desafios, sim. Entendo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Regi, tem uma pergunta aqui que pega a educação especial, que ela é direcionada para a educação especial. Qual a importância de um bom professor na educação de um aluno especial? Especialização. Eu trabalhei, assim, quando você vai fazer um curso de licenciatura, principalmente o professor que vai trabalhar com pedagogia, depois ele vai ver se ele vai direcionar se ele vai ser um professor docente de sala de aula,
se ele optar depois por uma docência, ele vai decidir, é claro, se ele vai trabalhar com educação infantil, se ele vai trabalhar com ensino fundamental, se ele vai trabalhar com ensino fundamental, o fundamental 1, fundamental 2, ou se ele vai trabalhar com ensino médio. Ele vai decidir no decorrer da carreira do magistério dele. Mas é preciso muita especialização. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com educação especial, não foi muito tempo, eu trabalhei durante 9 meses com a educação especial, foi uma educação especial bem específica, que foi com alunos que tinham lesão cerebral. Então, foi como educação condutiva, uma pedagogia chamada pedagogia de Pertot. Mas para se trabalhar a educação especial, você precisa fazer trabalho também muito em você. E hoje a gente vê que a educação especial, eu não gosto muito de usar assim o termo, os alunos especiais. Especiais todos nós somos, né? Ele é um aluno que tem uma deficiência ou um aluno que tem uma dificuldade especial ou que tem uma deficiência, né? Usar a educação especial. A educação é especial para todos os alunos, né? Mas a gente precisa estar muito preparado também para receber, porque muitas vezes a gente vai receber um aluno que precisa de uma educação especial dentro da nossa sala de aula de inclusão. A gente fala muito em inclusão, mas as escolas ainda estão pouco preparadas para receber os alunos de inclusão, né? Os professores, eles estão pouco preparados, e eu não jogo isso também só na responsabilidade dos professores, porque você está com uma sala, por exemplo, eu já peguei uma sala de ensino fundamental com 33 alunos, por exemplo, e eu tinha mais 3 alunos que necessitavam de uma segunda professora, no caso para cada um, porque eles tinham uma necessidade especial. Então, é muito difícil na escola a gente conseguir conciliar isso, mas é muita especialização. Trabalhar para ser um bom professor com um aluno de educação especial é você estar se especializando o tempo todo. E é claro, né? Você vê sentido no teu trabalho e que a docência que vai te levar o magistério, a tua docência vai ser direcionada para essa área. Quando você trabalhar com isso, você vai saber, né? Quando você trabalhar nas diversas áreas, você vai... Eu, por exemplo, eu não tive a experiência de ser professora regente de educação infantil. O contato que eu tive com a educação infantil, com os pitichuquinhos, foi na minha época de estágio, né? Que eu fazia o estágio. Na época que eu fazia estágio ainda não existia o estágio, esse estágio remunerado. Então, eu fiz a época do magistério e não concluí todo o magistério, mas eu fiz alguns anos de magistério, depois a minha pedagogia, todos os 4 anos de pedagogia, todos os 4 anos eu fiz estágio fielmente, sem uma única remuneração. E foi o único momento que eu tive contato os únicos momentos que eu tive contato com a educação infantil. Mas é muito bom se trabalhar. Quando você tem contato, você vai saber no qual área você vai querer atuar. Se você vai querer atuar na educação especial, se você vai querer atuar na educação infantil. E assim a tua carreira do magistério, ela vai, né? Aí, no decorrer desse processo que você for atuando, você vai se deparando com as situações e vai ver qual que é o melhor para você. Né? Cada um vai dizer aquilo que é melhor para si, aquilo que ela mais se enquadra.
mas em todas as áreas, seja qual for, é preciso muita especialização e muito estudo, né? Muito estudo. Exato. Vamos lá, deixa só um comentário aqui, ó. Uma aluna colocou Gabriela Rocha, lá do 4º semestre de pedagogia. A educação infantil é fascinante. Eu também acho, Gabi. Eu sou apaixonado pela educação infantil. Educação infantil é fascinante. Regi, vamos dar continuidade, então? Isso. Então, a gente... eu estava falando a respeito do professor, que o professor, então, ele tem em suas mãos essa responsabilidade de conduzir essa engrenagem que é a educação, que faz esse pilar seguro da nossa sociedade. E nós, como professores, os professores que estão em formação e aqueles professores que já estão atuando também, os que são atuantes, eles precisam ter isso em mente, que nós somos aqueles que conduzimos essa engrenagem para que esse pilar da educação ele fique firme, para que possa sustentar essa nossa sociedade, que a gente chegue nesse futuro promissor que a gente espera, e que a gente possa desconstruir o papel do professor, aquele papel de professor. O professor ele é visto de algumas formas, né? Ou é aquele professor coitadinho, ai, coitado do professor, né? Ou o professor sofredor, ou o professor que ganha pouco. E o professor, né? Ou o professor é visto como, o professor não trabalha, o professor quase não faz nada, o professor só tem férias não sei quanto tempo, o professor, a gente vê até algumas pessoas em redes sociais falando, professor é tudo vagabundo, né? A gente acaba escutando, a gente tem que escutar isso. Então, assim, a gente desconstruir esses papéis, ou então é aquele terceiro papel do professor, o professor é o herói, né? Aquele que vai conseguir salvar. Então, que a gente desconstrua esses papéis que foram destinados aí ao professor até agora, que a gente possa desconstruir e desconstruir também essa visão de que a educação ela está fora desse contexto social, mas que ela faz parte integrante desse processo, dessa pilar segura aí, e que a gente possa construir um novo papel, que o professor o professor é como todos os outros profissionais dentro de uma sociedade. O professor ele tem o seu papel, é um dos papéis fundamentais, que o professor ele precisa sim ser bem remunerado, que ele merece ser bem remunerado, que o professor ele trabalha muito, que o professor ele tem responsabilidade sim, que o papel do professor ele possa ser desconstruído e reconstruído de um novo formato. E isso começar por nós mesmos, professores, né? É uma classe que precisa de união, nós precisamos nos unir, ficar firmes e fortes por nós, professores, sejam professores de pedagogia ou sejam professores de qualquer outra licenciatura, precisamos estar fortes, todos juntos, unidos para fazer com que a nossa educação, do sistema educacional brasileiro, ele fique cada vez mais forte e que a gente possa fazer parte desse processo de mudança. Então, por que ser professora, Nilce? Por que ser professor? E as várias formas de trabalhar, né, que o professor hoje encontra para desempenhar o seu papel dentro da sala de aula, na escola, na comunidade. A Sara Oliveira fez uma pergunta bem bacana aqui, que eu também não tenho ainda conhecimento dessa forma de trabalho. Vou fazê-la a você, porque daí eu já aprendo também, e junto com a Sara aqui, ó, Sara Oliveira. Como as terapias alternativas podem auxiliar os alunos com dificuldade de aprendizagem? E como o professor pode perceber essa necessidade? Terapias alternativas. Como as terapias alternativas, elas podem auxiliar o professor deixa eu ler aqui, os alunos com dificuldade de aprendizagem. As terapias alternativas, elas realmente auxiliam, e a própria família ela pode auxiliar, né? Nesse caso e nesse contexto.
O professor pode perceber, o professor dentro de uma sala de aula, ele quando ele conhece os seus alunos e quando ele já está integrante dentro de uma sala de aula, ele percebe as necessidades que cada criança tem. Porque cada criança, é claro que a gente vai observar e a gente tem o entendimento de que cada criança ela tem o seu tempo, cada criança ela tem o seu momento de aprendizagem. Mas quando foge de um contexto geral, né? Quando está longe daquele contexto, o professor começa a perceber essas dificuldades que a criança tem. Então, essas terapias que são alternativas, elas podem sim auxiliar nessa dificuldade de aprendizagem, e tendo em vista que a família também ela precisa estar integrante, ela precisa estar atenta e ela precisa estar colaborativa, na verdade, né, com o professor, com essas necessidades. Então, aliás, com as crianças com essas necessidades. E para o professor ter essa percepção, quando a gente tem uma sala, por exemplo, lá com 30 alunos, a gente vê que a maioria das crianças elas já estão num nível de aprendizagem, todos no seu direcionamento, ou no direcionamento que a gente estava concluindo, a gente consegue perceber que a criança a criança que não está conseguindo atingir como as outras, ela começa a ficar um pouquinho para trás, o professor começa a perceber isso. Então, ele só é perceptível dentro de uma sala de aula. E o professor realmente, essas terapias alternativas, você trabalhar, por exemplo, com as brincadeiras dentro de uma sala de aula. A gente pensa que uma brincadeira para que a criança possa se estimular a aprendizagem da criança. Fala-se muito nas brincadeiras da educação infantil, mas quando uma criança passa, por exemplo, para um ensino fundamental, existe a necessidade também de que ele tenha esse acompanhamento de uma forma diferenciada, porque a criança está vindo desse processo de educação infantil, passando por um processo de mudança para um ensino fundamental. E a brincadeira, por exemplo, quando você vai dizer com uma criança, ela tem a dificuldade de aprender, e você consegue, através de uma brincadeira, fazer com que ela aprenda de uma forma diferente, esse é um professor que ele está sensível a perceber a sua sala de aula. Veja um monte de gente aqui com a fala, né? Deixando em nossos comentários aqui, dizendo que o professor precisa ser mais valorizado, que com a pandemia eles descobriram que realmente os professores são heróis da nossa sociedade. E uma pergunta aqui da Estela Siqueira, vou colocar na tela aqui para você. Ó. No meio atual que estamos vivendo, a professora já teve vontade de seguir outra especialidade dentro da área de pedagogia? Qual? E junto com essa pergunta da Estela, Regia, eu queria que você falasse também com a gente um pouquinho sobre as áreas da pedagogia. Quando você fala, eu me formei em pedagogia, sou pedagogo. Logo, a pessoa liga ao pedagogo numa escola, dentro de sala de aula, ali na comunidade escolar tradicional. Mas quais são as áreas hoje que tem para o pedagogo fazer a atuação do seu trabalho? Isso é muito legal, Ari. A gente conversar a respeito disso, isso é muito legal e muito importante, porque o professor, ele não quando ele se forma no curso de pedagogia ou um estudante de pedagogia, quando ele faz a sua matrícula, né, para fazer o curso de pedagogia, ele pensa, geralmente se pensa que o pedagogo ele vai ser direcionado para uma sala de aula, mas a função do pedagogo ela é muito abrangente, né? Deixa eu só ler tudo para eu não focar só numa coisa, tá, Aria? Que eu quero responder a pergunta dela e, ao mesmo tempo, responder as funções do pedagogo ali, no meio atual que nós estamos vivendo. Se eu já tive a vontade de fazer outra especialidade dentro da pedagogia. Dentro da pedagogia, não.
Hoje, eu já, na carreira do magistério, várias vezes eu já tive várias vontade de mudar para várias áreas, né, dentro da carreira do magistério. Mas hoje eu já tenho claro que o próprio ser humano, ele vive em processo de mudança. Hoje você pensa de uma forma e nos acontecimentos da tua vida você pode mudar várias vezes, né? De gostos, você muda de intenções. Então, é claro que a gente é mutável. Mas hoje eu já tenho bem claro qual é a área da pedagogia que eu quero trabalhar, né? Então, eu gosto muito, eu sou muito apaixonada, eu gosto demais. Quando a gente fala da educação infantil, eu gosto demais de falar da educação infantil, né? Principalmente da área da psicologia infantil e do desenvolvimento da criança, eu gosto muito de falar disso, mas quando falo especificamente em docência e professor, eu já tenho bem específico em mente o professor de ensino fundamental 1, né, que é os alunos de alfabetização e até o quinto ano. Eu tenho muito específico isso para mim, porque esses alunos eles estão em transição, eles saíram de um processo de educação infantil, não chegaram ainda a um período de adolescência, eles estão nesse processo de transição e é muito bom trabalhar com esses alunos, principalmente de alfabetização, que são a alfabetização, você transporta o aluno, você faz o aluno nascer de novo. Ele nasce a primeira vez e quando ele aprende a escrever, e que você sabe que foi você que ensinou esse aluno e conduziu esse aluno a escrever o próprio nome dele, a fazer o reconhecimento de um outro mundo, que é fazer o conhecimento das letras e depois fazer a leitura desse novo mundo no processo de alfabetização, isso é fenomenal. Então, eu já tenho muito claro hoje para mim isso, né? Esse meio. Mas é claro que a gente vive em processo de mudança e pode ser que venha mudar novamente, descobrir outros dentro dessa área mesmo, outros amores ali, pode ser que eu venha mudar, mas hoje eu tenho bem claro isso para mim. E falando na pedagogia, respondendo a tua pergunta, Ari, o papel do pedagogo, ele é muito diversificado, porque dentro da pedagogia, a gente tem a pedagogia, que é o pedagogo dentro da escola, né, o pedagogo dentro da área da educação, são esses que aí também já faz uma corrente, né, ele se expande para várias funções também dentro da própria educação. Orientador, coordenador, supervisor. Isso, a gente já vai falar disso. E o pedagogo, que ele hoje está atuante na área hospitalar, o pedagogo nessa área hospitalar, o pedagogo institucional nas instituições, que também ainda é muito pouco, mas a gente já vê várias instituições, principalmente as grandes instituições, já fazendo contratação desses pedagogos, né, para suas empresas. Então, a área institucional e a área educacional, que aí ele vai ali fazendo uma rede do pedagogo, depois das suas especializações, tem o professor pedagogo, que é atuante dentro da sala de aula, aí ele pode atuar dentro da educação infantil, o ensino fundamental, né, o ensino fundamental 1, que é a alfabetização do primeiro ao quinto ano. Nós temos o coordenador pedagógico, orientador pedagógico, supervisor pedagógico. Então, nós temos as várias áreas do pedagogo atuante dentro de uma instituição. Então, para vocês verem que é um leque muito grande da área da pedagogia. Você se formando como pedagogo e se especializando dentro de uma área que você tenha, que seja mais afim para você, você vai ter uma formação muito boa dentro da carreira do pedagogo. E hoje, de cada vez mais, as pessoas estão tendo essa visão dentro da profissão pedagogo.
eles estão enxergando o leque que as atuações do pedagogo dentro da instituição, do hospital, ou até mesmo dentro da escola. Das instituições. Eu conheço muitos amigos formados em outras profissões, já que estão fazendo uma segunda graduação em pedagogia, porque eles querem ingressar nessa área de educação, porque eles sabem como que é grande o leque para a atuação do pedagogo. E é bem bacana. E cada vez mais está surgindo novos campos, novas áreas que o pedagogo está atuando, e com excelência em todas elas. Sim, e sem falar nas instituições, as instituições, quando a gente fala de educação, dentro das instituições educacionais, a gente tem uma área, um leque grande, porque são as instituições privadas, e dentro da rede pública também, a gente tem várias atuações do pedagogo, né? Então, são oportunidades para o pedagogo atuar, para o professor pedagogo. Então, é importante que você saiba da tua própria carreira, da tua própria profissão, quais são as atuações, aonde você pode atuar, e se você for atuar ali, qual vai ser o teu papel, o que você vai desenvolver. Então, isso é bem legal, é muito importante, sim. Ok, Regi, vamos dar continuidade? Sim, então, Ari, é isso que eu falei para vocês, que o professor ele precisa ter a coragem, né? Ser professor, o Rubem Alves, ele diz que ser professor é um ato de amor. Você falou em fé, o professor Leandro Carnal, ele fala que para ser professor é um ato de fé, né? Você tem que ter fé. Acreditar. Isso, no acreditar, porque você não vai ver a educação, você não vai ver o teu trabalho feito. O resultado do teu trabalho, ele vai ser no futuro. E esse futuro, muitas vezes, pode ser que o professor não esteja mais lá. Então, é um ato de fé de que você está fazendo o teu trabalho e o teu melhor para que o futuro seja bom, né? Para que o futuro, para aqueles que ficarem com o cajado do legado, eles possam ter o melhor que você tenha feito aqui. Então, é um ato de fé para o professor Leandro Carnal. Para o Rubem Alves, ele diz que é um ato de amor, né? Que para você ser professor, você precisa amar a educação. Eu pego a bandeira de Darcy Ribeiro e eu crio a minha frase, que para ser professor é um ato de coragem, né? Não a coragem naquele sentido de pejorativo de coragem, mas uma coragem que te faz acreditar, aquela coragem como a coragem do instinto, né? Que nos salva dos vários perigos, né? Aquela grande coragem que a gente tem, que sai de dentro do nosso ser. Quando estamos com perigo, a gente precisa ter coragem. Então, é aquela coragem. Eu digo que ser professor é um ato de coragem, levanta essa bandeira. Nunca nos resignar, sempre nos indignar, porque a gente precisa estar sempre indignado com as situações que nós não estejamos gostando dentro da nossa área de atuação, dentro desse sistema educacional que a gente vê. E quando eu observo a frase de Rubem Alves, para a gente finalizar, e quando eu observo essa frase dele de que a educação, de que ser professor é um ato de amor, trazendo isso para a realidade, vamos deixar um pouco a academia, né? E vamos trazer um pouquinho para a realidade. Eu penso, eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo, vendo essa frase, que num certo dia eu fui buscar o meu neto na creche, com a minha filha. Eu tenho um neto, da minha filha mais velha, né, da minha primeira filha, e nós fomos buscar ele no horário de saída da escola. E ele saindo da escola,
veio pulando, parece uma bolinha perereca, sabe? Daquelas, se tiverem outras pessoas de outras cidades ou até de outro estado assistindo a gente, a bolinha perereca é uma bolinha aqui no Paraná, no litoral do Paraná, a gente chama de bolinha perereca. É uma bolinha redondinha de borracha que a gente joga no chão e ela pula, assim, né? Ela fica pulando. Então, saiu ele de lá, o meu neto de lá, saindo, pulando, parece uma bolinha perereca, quando a gente foi buscar na escola. E como todas as crianças da idade dele, isso já faz alguns meses, agora ele já completou 6 anos, mas na época ele tinha 5 anos, no auge dos seus 5 anos, pulando, como toda criança feliz que é, veio pulando, parece uma bolinha perereca. Entrou no carro pulando e o banco ainda vibrando, parece uma bolinha perereca. E como toda criança do século XXI, a primeira coisa que ele quis quando entrou dentro do carro, com toda aquela vibração, foi, depois de 5 horas longe do telefone celular, ele quis assistir o vídeo de preferência dele. Pegou o celular e nós fomos conduzindo o carro para casa, enquanto isso ele assistindo ali atrás, e eu conversando num papo, daqueles papos filosóficos com a minha filha, sobre um livro que eu tinha lido, que era O Sentido da Vida, e ele ali, ainda com o celular na mão, assistindo o vídeo dele, prestando atenção no que a gente estava falando. E eu falando dos vários pensadores que tinha ali, o que era o sentido de vida para Sartre, o que era o sentido da vida para Bauman, o que era o sentido da vida para Tolstói, e assim a gente foi conversando a respeito de todos os sentidos da vida, porque qual era o sentido da vida, e eu olhei para ela e perguntei, e qual será, o sentido da vida? Ele respondeu muito simples lá de trás. Pensem que meu neto, ele é uma criança nessa época, uma criança de 5 anos, ele não é nenhum professor, nenhum pedagogo, nenhum grande pedagogo, nenhum pensador da atualidade, nem da antiguidade, ele era só uma criança de 5 anos. Não é nenhum pensador de nenhuma academia, mas com nenhuma dessas frases célebres aqui reconhecidas, mas ele respondeu de lá, ele mesmo se dispôs a responder. O sentido da vida é o amor. E eu olhei para ele e a minha filha só riu. O sentido da vida é o amor. Ele respondeu muito, muito simples. Daí eu falei, ele falou assim, o sentido da vida é o amor. E eu penso nessa frase de Rubem Alves, que ele filosofou junto com a filosofia de Rubem Alves, com a filosofia de Paulo Freire, com a filosofia de todos os pensadores da educação que falam em relação ao amor à profissão. Ele filosofou naquele momento que o sentido da vida é o amor. E assim, Rubem Alves diz que ser professor é um ato de amor. Então, para você ser um professor, é preciso que isso faça sentido para você, Porque o sentido da vida, como diz o meu neto naquele momento, o sentido da vida é o amor. Então, você precisa fazer para você precisa fazer sentido você estar nessa engrenagem, fazer parte desse pilar social. E aí, eu não conseguindo ainda digerir aquela resposta tão filosófica dele, olhei para trás e falei, é verdade? E o que é o amor? Eu perguntei. O que é o amor? E ele olhou assim bem sério e falou, muito simples. O amor é beijar e abraçar. E eu não consegui falar mais nada, nós só fomos rindo até em casa. O amor é muito simples, a beijar e abraçar. Então, que você, professor, ou estudante de pedagogia, ou qualquer licenciatura que vá se tornar professor, que você possa fazer sentido para você ser professor, para a tua vida faça sentido isso, e que você possa abraçar essa profissão, porque o que é o amor? Como diz o meu neto, é beijar e abraçar. Então, que você abrace com toda a força
que você tem, com todo o amor que você tem, porque essa profissão merece. Então, por que ser professor? Porque ser professor é um ato de coragem, e amar é ter muita coragem. Perfeito, Regi. Perfeita a visão do Miguelito. Que bom, que bonito. Minha amiga, acho que é isso. Chegamos ao nosso final da live. Eu espero que todos que estejam aqui conosco até agora, acompanhando, tenham gostado desse momento. Eu acho que foi bem gostoso de participar. Com certeza, o conhecimento e a tua experiência colaborou na construção do conhecimento dos nossos alunos aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E espero que, a partir dessas, surjam outras, e assim que surgir, nos avise, que com certeza a gente vai participar também junto com você, Regi. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço, Ari, agradeço a todos aqueles que acompanharam a nossa live, a todos os que se disponibilizaram e aqueles que estão sempre no interesse de buscar sempre o melhor pela educação, ou sempre estão dispostos a ouvir aqueles que estão falando da educação, né? Eu agradeço a você pelo convite, à Faculdade Unopar pelo convite, e é de grande satisfação para mim. Eu agradeço de todo o meu coração, e agradeço a todos vocês, e como eu sempre me despeço no final das minhas aulas e no final das minhas palestras, beijo para todo mundo, beijo. Obrigado, Regi. Aos alunos, pessoal do 4º semestre de Pedagogia, 2º semestre, obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco, e eu tenho certeza que o conhecimento da Regi colaborou e muito para o conhecimento de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado ao Unopar. Obrigado à página Pedagogo Ligado. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.